Em 1978, num gabinete apertado em Brasília, um general de rosto fechado ouve o diagnóstico que ninguém quer receber. O cardiologista, e olhando os exames, diz quase sussurrando que, se ele continuar vivendo sob aquela pressão, talvez não tenha sequer 10 anos pela frente. Menos de uma década para carregar no peito um país em crise, um regime em decomposição e o ódio de milhões de brasileiros. E o mais irônico, esse homem, com o coração falhando, está prestes a se tornar o último ditador do Brasil, e ao mesmo tempo o responsável por desmontar a própria ditadura. O relógio está correndo contra ele, e contra o regime que ajudou a construir. Esse homem é João Baptista de Oliveira Figueiredo. O general que diria, em público, que preferia o cheiro de cavalo ao cheiro de povo, mas que teria de encarar multidões hostis, bombas, em comícios, atentados misteriosos e um país inteiro exigindo democracia. Como esse oficial de cavalaria, meio bronco, pouco dado a discursos, se tornou o árbitro do destino político de uma nação inteira? Para entender isso, é preciso voltar ao começo. Voltar a uma casa de militares, na então capital do país, o Rio de Janeiro, em 1918. João nasce em 15 de janeiro daquele ano, num Brasil que ainda vive sob a velha república, dos coronéis e dos acordos de café com leite. O pai, Euclides de Oliveira Figueiredo, é general, mas não um general qualquer. É um homem de honra rígida, que acredita obsessivamente em constituição, hierarquia e disciplina. Na sala de estar, emoldurada na parede, uma bandeira do Brasil se mistura a retratos de batalhas e condecorações. É ali, pisando no assoalho encerado e ouvindo histórias de campanha, que o pequeno João aprende uma lição que vai persegui-lo até o fim da vida. O exército é mais do que um emprego, é um destino. Mas o grande trauma da infância de João vem quando ele ainda é menino. Em 1932, o pai se junta à Revolução Constitucionalista de São Paulo, levantando-se contra o governo de Getúlio Vargas. Em casa, o clima é de guerra. A mãe, preocupada, sussurra pelas frestas das portas. O pai, em uniforme, entra e sai às pressas. João, adolescente, escuta conversas interrompidas quando ele se aproxima. De repente, aquele herói de farda passa a ser tratado como inimigo pelo próprio Estado brasileiro. A revolta é esmagada. O general Euclides é derrotado, preso, depois exilado. A família se vê jogada num limbo político. Imagine o que é, para um garoto criado sob o mito da ordem, ver o pai algemado por lutar em nome da Constituição. Aquilo marca João profundamente. O futuro último presidente da ditadura começa a vida vendo o próprio pai perseguido por lutar por democracia. É o primeiro grande paradoxo de sua biografia. E é também o primeiro grande fantasma que voltará, muitos anos depois, quando ele tiver de decidir se abre o regime ou se o endurece ainda mais. João cresce ouvindo duas vozes dentro de casa. A do pai. O exército precisa proteger a lei, não o poder de turno. E a do ressentimento silencioso. O general humilhado, o soldo curto, as portas fechadas por causa da derrota de 1932. Na adolescência, João já entendeu que, se quiser ir longe, terá de provar, dentro da própria instituição militar, que não é apenas o filho do perdedor. Terá de superar a sombra do pai. Quando entra no colégio militar e depois na Escola Militar do Realengo, no Rio, João não é o aluno brilhante dos livros de história. Ele é mais conhecido pela indisciplina, por desafiar superiores com respostas secas e pelo gosto por cavalos e exercícios físicos. Em certo momento, é punido com rigor, e as más línguas dizem que quase foi expulso. Aquilo poderia ter encerrado sua carreira ali mesmo. Era o primeiro teste sério, e mais uma vez, a marca do pai pesa. Qualquer tropeço do filho do general Euclides vira motivo para cochichos nos corredores. Na escola, um nome surge com frequência em conversas de alojamento, nos murais de promoções, nas rodas de oficialidade. Silvio Frota. Mais velho, bem comportado, alinhado com a ala mais dura do exército, ele é visto como o modelo de oficial disciplinado, de carreira, limpa, sem manchas de 1932. João, com seu jeito arredio e passado complicado, parece o oposto. É ali, ainda nos corredores da formação militar, que se desenha uma rivalidade silenciosa. Um contraste que mais tarde tomará proporções nacionais. De um lado, o general rígido, ideológico, quase fanático. Do outro, o oficial de cavalaria, prático, pouco afeito a teorias, mas movido por lealdades complexas e memórias familiares.
Nos anos 1940 e 1950, a carreira de João avança devagar, marcada por destinos em unidades de cavalaria, vida de quartel e deslocamentos pelo interior do país. Enquanto boa parte da sua geração sonha com a glória na Segunda Guerra Mundial, na Força Expedicionária Brasileira, combatendo na Itália, João não embarca. Ele fica. Assiste colegas voltarem condecorados, com histórias de neve e trincheiras europeias. Ele permanece tocando o dia a dia da tropa, treinando cavalos, chefiando pequenos destacamentos, outra chance de brilhar que lhe escapa. Por trás desse percurso aparentemente mediano, porém, há algo que passa despercebido. João aprende a conhecer o Brasil profundo. As cidades pequenas, o gado, o latifúndio, as estradas de terra. Ele conhece coronéis do interior, governadores, juízes, coronéis da PM. Cria uma rede silenciosa de relações. Não é o herói de guerra com medalhas reluzentes, mas o oficial que sabe como o país funciona fora da capital. E discretamente, isso o torna útil. Na vida pessoal, ele se casa com Dulce, que mais tarde se tornará a figura discreta, mas fortíssima, nos bastidores do poder. Enquanto o casamento amadurece, João afia outra habilidade, a de circular nos gabinetes, começa a ser chamado para cargos em estados maiores, escritórios, setores de informação. É ali que ele descobre o lado mais obscuro do poder. Os relatórios secretos. Os dossiês sobre políticos, sindicalistas, jornalistas. Aos poucos, o oficial de cavalaria se torna também um homem de informações. E num país à beira da convulsão política, isso é mais precioso do que qualquer condecoração de campanha. Os anos 1960 chegam como um terremoto. Crise econômica, greves, radicalização política, Guerra Fria em plena ebulição. Dentro dos quartéis, cresce o discurso de que o país está à beira do comunismo, de que é preciso salvar a nação. Custe o que custar. João observa isso por dentro. Ele vê colegas se inflamarem em discursos anticomunistas, generais conspirarem em almoços aparentemente inocentes, políticos civis pedirem uma mão forte para colocar a casa em ordem. Quando o golpe de 31 de março de 1964 é deflagrado, João não é um mero espectador. Com sua experiência em informações e sua rede de contatos, ele se encaixa como peça importante na engrenagem que depõe o presidente João Goulart. Naquela noite, tanques saem às ruas, rádios transmitem comunicados truncados, governadores se posicionam. Nos bastidores, relatórios que passaram pelas mãos de João ajudaram a justificar o movimento. O filho do general derrotado em 1932 agora ajuda a derrubar um governo em nome, ironicamente, de proteger a Constituição. É um segundo grande paradoxo e, ao mesmo tempo, um salto na carreira. O novo regime precisa de homens que conheçam tanto a tropa quanto o jogo político, tanto a realidade dos quartéis quanto os labirintos de Brasília. João se encaixa perfeitamente nesse perfil. Sobe de posto em posto, assume funções ligadas à inteligência do Exército e, em pouco tempo, está a uma distância impressionantemente curta do coração do poder. Mas junto com as promoções, vêm as sombras. A ditadura que se instala após 1964 endurece rapidamente. A partir de 1968, com o AI-5, o Brasil entra no período mais sombrio. Censura pesada, cassação de mandatos, desaparecimentos, tortura. Sistemática em porões como os do Doi-Codi. Como homem de informações e depois em cargos chaves ligados à segurança, João passa a receber, quase diariamente, relatórios sobre prisões, interrogatórios, mortos e desaparecidos. Em sua mesa, chegam dossiês marcados com carimbos vermelhos. Alguns são friamente burocráticos. Nome, data, local de detenção. Outros descrevem detalhes cruéis de sessões de tortura. É impossível saber com precisão o que ele pensava, sozinho, diante daqueles papéis. O que se sabe é que ele não rompeu com o sistema. Não pediu para sair. Continuou operando dentro da máquina, ajudando a calibrar o nível de repressão, negociando com setores mais radicais e com os poucos moderados que começavam a temer que o país mergulhasse num abismo sem volta. Ao mesmo tempo, do outro lado da mesa de reuniões, um rosto conhecido surge com cada vez mais frequência. O general Silvio Frota. Enquanto João se torna, aos olhos de alguns, um pragmático, disposto a aceitar uma abertura lenta e controlada no futuro, Frota lidera a chamada linha dura. Para ele, qualquer conversa sobre retorno à democracia é traição. Em encontros de alta cúpula, os dois se encaram. Frota, com discursos inflamados contra o perigo vermelho. João, calado,
fumando, observando, anotando mentalmente quem está com quem. A rivalidade que começou como diferença de estilo de oficial ganha contornos de duelo ideológico. Eles não estão apenas disputando generais contra coronéis, estão disputando o próprio rumo da ditadura. Em 1974, um novo personagem assume o comando do país, o general Ernesto Geisel. Diferente de seus antecessores, ele chega ao Planalto com um projeto claro: iniciar uma abertura lenta, gradual e segura do regime. Ainda que sob o controle dos militares, para isso, precisa de alguém confiável no lugar mais sensível de todos: o Serviço Nacional de Informações, o SNI, cérebro da repressão, guardião dos segredos mais impublicáveis da ditadura. É ali que entram listas de presos políticos, relatórios sobre grupos de guerrilha, grampos ilegais de telefonemas de deputados, governadores, empresários, padres. Geisel olha o quadro de oficiais e escolhe João Baptista Figueiredo para chefiar o SNI. A decisão espanta alguns e irrita muitos. A linha dura gostaria de ver no comando alguém ainda mais radical, mais alinhado com Frota. Mas Geisel quer um homem que conheça os subterrâneos da repressão e, ao mesmo tempo, seja leal a seu projeto de, pouco a pouco, tirar o país do túnel. João aceita. A partir daquele momento, tudo o que se passa nos bastidores mais sombrios do regime tem, direta ou indiretamente, o seu conhecimento. O SNI, sob seu comando, é um labirinto de salas sem janelas, arquivos trancados, fichários intermináveis com nomes de estudantes, advogados, jornalistas. Nos porões, escutas telefônicas captam conversas sussurradas. Nos corredores, agentes circulam em silêncio, carregando malas de couro, com relatórios carimbados como confidencial e secretíssimo. João circula por esse mundo com aparente naturalidade. Ele sabe que cada papel que assina pode significar a liberdade ou o destino de alguém para uma cela clandestina. Ao mesmo tempo, o contexto externo muda rapidamente. A economia brasileira, que viveu o chamado milagre econômico no início dos anos 70, começa a desandar. A inflação cresce, o endividamento externo explode, o crescimento desacelera. Lá fora, a pressão pelos direitos humanos aumenta, especialmente com a eleição de Jimmy Carter nos Estados Unidos e o fortalecimento de organizações internacionais. O Brasil começa a ser cobrado abertamente por suas violações. A imagem do milagre se desfaz em meio a denúncias de tortura e assassinatos. Nesse cenário, dois relógios passam a aparecer, invisíveis, em todas as reuniões de cúpula do regime. Um é o relógio econômico. Quanto tempo o Brasil aguenta crescer com inflação, dívida e desigualdade sem explodir em revolta? O outro é o relógio político. Quanto tempo a ditadura suporta a pressão internacional, a resistência interna, os protestos estudantis e as greves operárias antes que precise ceder? Para João, há ainda um terceiro relógio, mais íntimo e implacável: o do seu próprio coração. No fim dos anos 70, já general de 4 estrelas, fumante pesado, sujeito a explosões de raiva, ele entra e sai de consultórios médicos. Os exames cardíacos mostram sinais preocupantes. O corpo cobra a conta de décadas de tensão, noites em claro, decisões sob pressão. Um médico arrisca um aviso duro: se continuar naquele ritmo, sem mudar hábitos, ele pode não chegar inteiro à velhice. João escuta em silêncio. Não é de se abrir, não é de conversar sobre sentimentos, mas sabe que por dentro, algo está ruindo. É justamente nesse momento de fragilidade física que a política o empurra para o centro do palco. Em 1977, a crise dentro do regime atinge o ápice. A linha dura, liderada por Silvio Frota, tenta barrar a abertura de Geisel, questionar suas decisões, até mesmo, segundo alguns relatos, sonhar com uma ruptura interna, um golpe dentro do golpe. Geisel reage com firmeza e demite Frota do Ministério do Exército numa canetada que estremece os quartéis. O rival de João é afastado do centro do poder, mas sua influência, seus aliados, sua visão intransigente de mundo continuam rondando os corredores cinzentos de Brasília. A partir dali, o jogo da sucessão presidencial entra em campo aberto. Geisel precisa escolher quem será o próximo general-presidente. O nome de João surge como favorito do grupo que defende a abertura controlada. A linha dura, em silêncio ou às claras, trabalha contra. Panfletos circulam nos quartéis, dossiês aparecem misteriosamente, intrigas são sopradas em ouvidos estratégicos. Dizem que João é fraco, que é mole com comunistas,
que vai entregar o país ao caos se aceitar eleições, partidos, sindicatos. Imagine o peso disso tudo sobre um homem que, poucos meses antes, ouviu de um médico que seu coração tem prazo. De um lado, a honra militar, a lealdade a Geisel, o desejo de provar que pode ir além da sombra do pai derrotado em 1932. Do outro, a certeza de que assumir a presidência naquele momento é sentar-se em cima de um barril de pólvora. Economia em frangalhos. Oposição reorganizando-se, greves explodindo no ABC Paulista, igreja e imprensa testando limites da censura. E, dentro do próprio regime, generais esperando seu primeiro escorregão para puxar seu tapete. Numa dessas noites decisivas em Brasília, João está sozinho em seu gabinete. A cidade lá fora parece um deserto organizado. Longos eixos vazios, prédios iluminados como maquetes de concreto. Dentro da sala, apenas o som do relógio na parede e o tilintar do gelo no copo de uísque. Na mesa, relatórios econômicos, dossiês sobre líderes sindicais, notas sobre reações internacionais, uma pasta grossa com o carimbo do SNI. Ele sabe que o que está em jogo ali não é apenas sua carreira, é o futuro da própria ditadura. E o tempo corre contra todos. Enquanto isso, em outro ponto de Brasília, generais da linha dura se reúnem em jantares discretos, trocam recados, ameaçam resistir. A qualquer abertura maior, alguns ainda sonham em ver Silvio Frota reabilitado, voltando como salvador da ordem. Outros cogitam nomes alternativos, qualquer um que não seja o general da cavalaria que, dizem, andou falando em pacificar o país. De um lado, a lógica do medo. Se abrir demais, perderão tudo. Do outro, a lógica do cálculo frio, encarnada por Geisel e apoiada por João. Se não abrirem nada, poderão perder ainda mais. Na madrugada em que a decisão está prestes a ser anunciada, João volta para casa mais tarde do que o habitual. Os olhos ardem, o peito pesa. Dulce o recebe em silêncio, acostumada com o marido que traz o país inteiro grudado nas costas. Ele senta, tira as botas, acende um cigarro, encara o chão. Ela pergunta, sem rodeios, se ele quer mesmo aquilo, se vale a pena. Ele responde com uma frase curta, dura, quase um sussurro. Alguém vai ter que desmontar essa máquina. Se não for eu, será alguém pior. Lá fora, Brasília dorme. Nos quartéis, oficiais de diferentes patentes esperam pela notícia que pode redefinir seus destinos. Na imprensa, censores estão de plantão, prontos para riscar manchetes indesejadas. Nas casas simples das periferias, ninguém sabe ainda que, em poucos meses, um general que diz preferir o cheiro de cavalo ao de povo, terá de encarar exatamente aquilo que mais o incomoda. Um país inteiro, impaciente, com o tempo e a paciência esgotando. O telefone toca. João respira fundo antes de atender. Ele sabe que, do outro lado da linha, não está apenas a voz de um presidente. Está a convocação final para o papel mais difícil de sua vida. Governar um país que não quer mais ser governado por generais. E fazer isso enquanto o tempo, o dele e o do regime, se esvai como a fumaça do cigarro que queima entre seus dedos. Quando o Brasil acorda naquela manhã de outubro de 1978, a maior parte da população não faz ideia de que, a poucos quilômetros dali, em salões acarpetados, um punhado de homens de farda está decidindo quem será o próximo presidente, sem um único voto popular. Enquanto trabalhadores pegam ônibus lotados e vendedores abrem as portas das lojinhas do centro, um general de rosto fechado, coração, doente e popularidade quase zero, é eleito por um colégio eleitoral que ninguém escolheu. De um lado, milhões de brasileiros querendo votar, do outro, cerca de 500 parlamentares, muitos biônicos, levantando o braço. É assim, num contraste absurdo entre ruas silenciosas e corredores cheios de medalhas, que João Batista de Oliveira Figueiredo entra, de fato, na reta final para o poder. Quando seu nome é oficializado como sucessor de Ernesto Geisel, a notícia cai como uma bomba nos bastidores da própria ditadura. Não porque alguém duvidasse de sua lealdade ao regime, mas porque ele simboliza uma escolha clara. Continuar, de algum jeito, a abertura política. A ala ligada a Silvio Frota, afastado, mas ainda influente nas sombras, sente a derrota. Os frotistas cochicham em reuniões de clube militar, escrevem cartas inflamadas, organizam abaixo-assinados internos, dizem que Figueiredo é fraco, que está contaminado pelo projeto de Geisel, que vai entregar o país às esquerdas. Do outro lado, generais alinhados ao presidente em exercício repetem:
quase como um mantra. É ele ou o caos. O próprio Figueiredo sente o peso dessa escolha nas costas e no peito. A cada reunião, o coração dispara. A recomendação dos médicos, reduzir o ritmo, evitar tensão, vira piada de mau gosto no meio de uma sucessão militar conflagrada. Ele sabe que não terá 2 mandatos, nem margem para erro. Terá apenas um governo, um ciclo curto, para tentar desmontar com cuidado um sistema que levou mais de uma década para ser erguido, à base de decretos, censura e porões. E sabe também que cada passo em falso pode ser usado pelos inimigos internos como desculpa para um freio brusco, um retrocesso, talvez até um novo AI-5. Antes mesmo da eleição indireta, começa a guerra de bastidores. O MDB, partido de oposição consentida, decide lançar sua própria candidatura, mesmo sabendo que a derrota matemática é certa. O nome escolhido é simbólico. O general Euler Bentes Monteiro, um militar que rompeu com a linha dura e passou a criticar os excessos do regime. Por trás dele, um rosto civil se destaca. Ulisses Guimarães, que aproveita a oportunidade para transformar aquela eleição fraudada em palanque contra a ditadura. O recado é claro. Se a transição vai ser lenta, gradual e segura, eles farão de tudo para que, pelo menos, seja barulhenta. Nos quartéis, a presença de um general na chapa oposicionista é vista como traição. Entre generais, o nome de Euler Bentes é cuspido com desprezo. Entre civis, é celebrado como sinal de rachadura. Figueiredo observa tudo com um misto de irritação e cálculo. Ele sabe que no colégio eleitoral tem a maioria, mas compreende também que aquilo não é apenas uma votação, é um teste de força. Se a diferença a seu favor for pequena, a mensagem para o país será devastadora. O regime está fraco, dividido, vulnerável. Se for larga, ele ganha alguns centímetros a mais de autoridade para conduzir a abertura. Até nisso, a matemática tem cheiro de pólvora. O dia da votação chega. No Congresso, cercado por tanques discretos e homens de terno escuro, deputados e senadores desfilam para declarar voto em cédulas, que, todo mundo sabe, já estão praticamente contadas. No salão, um clima artificial de normalidade. Do lado de fora, estudantes e militantes são mantidos à distância, contidos por cordões de isolamento. Nas galerias internas, aplausos protocolares. Nas ruas, onde poucos têm coragem de se manifestar, um misto de indiferença e rancor. Mais uma vez, decidiram tudo sem perguntar nada ao povo. Quando o resultado é anunciado, vitória de Figueiredo por ampla margem, o general não sorri. O rosto permanece duro, quase pétreo. Ele sabe que aquela consagração é, na verdade, um carimbo num atestado de ilegitimidade. É proclamado presidente por uma maioria de parlamentares que, em grande parte, deve o mandato à ditadura. Ao mesmo tempo, sente o chão se movendo. A oposição cresce nas urnas, a distância entre governo e MDB diminui, e a sociedade civil está cada vez mais impaciente. É uma vitória que tem gosto de derrota adiada. Nos dias que se seguem, Figueiredo começa a montar sua equipe com uma obsessão silenciosa: blindar-se contra os 2 flancos que o ameaçam. De um lado, a oposição civil, esperta e articulada, que começará a testar os limites da abertura. De outro, os militares inconformados com qualquer concessão, que aguardam apenas um tropeço para gritar traição e exigir o retorno da mão de ferro. Na escolha de ministros, cada nome é calculado não só pelo currículo, mas pelos recados que emite. Para a Fazenda, um técnico capaz de encarar a bomba relógio da economia. Para a Justiça, alguém que saiba negociar com o Congresso. Para as pastas militares, generais com ascendência sobre a tropa, mas dispostos a seguir a linha do Planalto. É nesse ambiente de equilíbrio precário que ele escolhe Aureliano Chaves como vice-presidente. Mineiro, civil, habilidoso. Aureliano é ao mesmo tempo ponte e ameaça. Ponte com o mundo político-civil, com governadores e deputados. Ameaça porque, aos olhos da linha dura, é justamente esse tipo de civil muito falante que pode ganhar protagonismo demais se o general adoecer, vacilar ou simplesmente perder o controle da situação. Entre uma consulta médica e outra, Figueiredo sabe que, se seu coração falhar, não será apenas um problema de saúde. Pode ser a senha para que civis assumam um pedaço do poder real, algo que muitos generais abominam. A posse, em 15 de março de 1979, é uma cena carregada de simbolismo e contradição. O Palácio do Planalto brilha sob o sol do fim da manhã. A banda toca hino nacional, as autoridades se apertam nas tribunas
e a televisão. Estatal transmite tudo ao vivo. Figueiredo atravessa a rampa com o passo firme que sempre treinou nos desfiles. Mas por dentro, o cansaço pesa. Já não é o oficial jovem de cavalaria que cortava campos em alta velocidade. É um homem de 61 anos, submetido a exames constantes, carregando a responsabilidade de ser, ao mesmo tempo, o último guardião da ditadura e seu coveiro em potencial. No discurso de posse, ele surpreende. Em vez do tom duro que muitos esperavam, começa com uma promessa que faz os comentaristas engasgarem. Farei deste país uma democracia. A frase, repetida à exaustão nos jornais nos dias seguintes, vira instantaneamente um marco. Há quem ria, há quem aplauda, há quem a encare como manobra de marketing. Mas gostem ou não, a declaração cria um compromisso público. Um general-presidente, forjado nos porões da inteligência, está dizendo em voz alta que vai conduzir o país de volta ao regime civil. A linha dura escuta aquilo como um alerta. A oposição, como uma senha para apertar o cerco. Nos bastidores, entretanto, a cena é bem menos solene. Ao deixar o Congresso após a posse, Figueiredo enfrenta, pela primeira vez na condição de presidente, a hostilidade aberta do povo. Nas calçadas, grupos de manifestantes driblam a repressão e gritam palavras de ordem. Anistia ampla, geral e irrestrita. Abaixo a ditadura! Do alto do carro oficial, com vidros fumê, ele vê cartazes tremulando, ouve vaias abafadas pelo ronco do motor e pelo barulho da escolta. E é nesse clima de rejeição que, pouco tempo depois, ele deixará escapar uma frase que se tornaria símbolo de sua distância em relação à rua. Eu prefiro o cheiro de cavalo ao cheiro de povo. A frase, dita num momento de irritação, cai como munição perfeita na mão da oposição. Caricaturas o retratam montado, de costas para o povo, cercado de cavalos. Charges de jornal mostram o presidente tapando o nariz diante de trabalhadores. A imagem do general dos cavalos, frio e distante, cola nele com violência. Só que por trás desse desprezo ostensivo, há um componente de medo. Figueiredo, acostumado à disciplina dos quartéis, teme a imprevisibilidade da massa. Em cada multidão, ele enxerga a possibilidade de conflito, caos, uma faísca que possa incendiar o país e dar à linha dura o pretexto que ela espera para exigir o retorno do porrete. O primeiro grande teste dessa relação com as ruas aparece rapidamente. A questão da anistia. Desde o fim do AI-5, setores da sociedade, estudantes, artistas, advogados, igreja, familiares de presos e desaparecidos, pressionam por uma anistia ampla que permita o retorno de exilados, solte presos políticos e reabilite direitos cassados. Do outro lado, oficiais da repressão temem ser julgados, expostos, transformados em vilões oficiais da história. No meio desse fogo cruzado está o presidente, o homem que sabe, talvez como poucos, o que foi feito nos porões, e que precisa decidir até onde está disposto a abrir as portas desse passado recente. As negociações em torno da lei de anistia são um jogo de xadrez complexo. No Congresso, a oposição pressiona por um texto generoso, que não deixe ninguém de fora. Nos quartéis, circulam listas com nomes de oficiais que podem ser atingidos por eventuais processos. A inteligência militar vasculha discursos, monitora reuniões de entidades civis, produz dossiês sobre líderes de movimentos pela anistia. Figueiredo acompanha tudo com atenção clínica. Ele sabe que, se ceder demais, pode desencadear pânico e rebelião dentro das Forças Armadas. Se ceder de menos, frustrará a sociedade e transformará a prometida abertura em palavra vazia. No fim, a saída encontrada é uma solução típica de transições tuteladas. A anistia será ampla, mas bilateral. Ou seja, valerá tanto para opositores do regime quanto para agentes do Estado que cometeram crimes conexos aos crimes políticos. Traduzindo, torturadores e mandantes de assassinatos também serão beneficiados. Para muitos brasileiros, essa é uma traição. Para outros, uma concessão necessária para que o processo avance sem ruptura violenta. Em agosto de 1979, a lei de anistia é aprovada. A cada nome riscado das listas de procurados, a cada exilado que compra a passagem de volta, o país vibra e se indigna ao mesmo tempo. E silenciosamente, a linha dura registra. O presidente cedeu de novo. Enquanto isso, os problemas econômicos batem a porta com força crescente. O milagre dos anos Médici já é lembrança distante. A inflação dispara, o custo de vida corrói salários, o desemprego ronda as grandes cidades.
Nos bairros operários, cozinhas cheiram a feijão ralo e café aguado. No ABC Paulista, região industrial que ferve de metalúrgicas, o murmurinho de descontentamento se transforma em explosão organizada. Lideranças sindicais começam a articular grandes greves por melhores salários e condições de trabalho. Um nome desponta das assembleias lotadas como porta-voz de uma nova geração: Luiz Inácio Lula da Silva. Quando Lula sobe num caminhão de som e fala para milhares de operários em São Bernardo do Campo, descrevendo a vida de quem pega 4 conduções por dia e volta para casa sem dinheiro para carne, Figueiredo sente, de Brasília, um incômodo que vai além da política. O general, que passou a vida montando cavalos e circulando entre fazendeiros, olha para aquele operário barbudo como para um ser de outro planeta. Não o entende. E talvez por isso tema ainda mais. Para a linha dura, Lula é a prova material de que o perigo vermelho nunca foi embora. Apenas trocou de roupa. Para Figueiredo, é uma ameaça à frágil estabilidade de um país que ele precisa conduzir até a democracia sem explodir. As greves de 1979 e 1980 se tornam palco de um duelo indireto entre o presidente e o líder sindical. De um lado, Figueiredo autoriza concessões aqui e ali, tenta usar a justiça do trabalho para mediar conflitos, manda emissários conversar com empresários e governadores. De outro, a pressão interna aumenta para que ele coloque ordem na casa. Nas reuniões com ministros militares, houve conselhos furiosos: invadir fábricas, prender lideranças, enquadrar sindicatos. O relógio, outra vez, corre. Cada dia de paralisação aprofunda o rombo da economia. Cada assembleia em estádio lotado prova que o povo está perdendo o medo. Num desses encontros explosivos, diante da insistência de jornalistas em questionar os rumos da abertura e as greves, Figueiredo solta outra frase que marcaria sua imagem: se abrirem demais, eu prendo e arrebento. A expressão cai como um tijolo sobre o debate público. A oposição a usa como prova de que, atrás do discurso democrático, ainda há um homem disposto a recorrer à brutalidade. A linha dura, paradoxalmente, aplaude. Finalmente dizem: o presidente parece falar a linguagem deles. Mas nos bastidores, o que se vê é um general em conflito consigo mesmo, tentando equilibrar ameaças e promessas, ciente de que não pode voltar totalmente atrás nem avançar rápido demais. Quando, em abril de 1980, o governo decide prender Lula e outras lideranças sindicais com base na Lei de Segurança Nacional, o recado é duro. A abertura tem limites bem definidos. O líder metalúrgico é levado para a cadeia sob aplausos de alguns empresários e indignação de estudantes, intelectuais, religiosos. Nas missas, padres comentam o caso em homilias veladas. Na televisão, comentaristas tentam driblar a censura para indicar que algo grave está acontecendo. Figueiredo, pressionado pelos dois lados, assina as ordens com a mão firme de soldado. Mas com a consciência de que cada prisão assim transforma aquele operário barbudo num símbolo, num possível herói futuro. Paralelamente a isso, outra frente decisiva se abre: a reforma partidária. O bipartidarismo imposto pela ditadura, de um lado, a arena governista, de outro, o MDB oposicionista, já não dá conta da complexidade do país. A convivência forçada de correntes ideológicas tão diversas dentro de um mesmo guarda-chuva gera tensões crescentes. Para seguir com a abertura, será preciso dar mais liberdade ao jogo político, ainda que sob regras controladas. Em 1979, o governo encaminha ao Congresso uma reforma que põe fim ao sistema de 2 partidos e permite a criação de novas siglas. É um movimento arriscado. Ao abrir o tabuleiro, Figueiredo sabe que está soltando forças que não conseguirá controlar inteiramente. A antiga arena se reorganiza como PDS, tentando manter a máquina do regime. O MDB se transforma em PMDB, com mais fôlego formal para disputar espaços. Nasce o PT, partido de Lula e outros sindicalistas, que mistura operários, intelectuais de esquerda, padres progressistas. Surge o PDT de Leonel Brizola, o velho inimigo da ditadura, que volta do exílio disposto a se vingar nas urnas. De repente, o general que cresceu num mundo em que política era assunto de poucos se vê diante de um cenário fragmentado, barulhento, cheio de siglas gritando por tempo na TV. Nos corredores dos quartéis, a irritação cresce. Oficiais acostumados a um sistema em que ordens descem e são cumpridas, olham com horror para aquele carnaval de partidos. Manchetes de jornal com fotos de comícios cheios, bandeiras coloridas,
discursos inflamados são lidas como sinais de indisciplina nacional. O nome de Silvio Frota volta a circular como fantasma. Se o general Frota estivesse lá, nada disso aconteceria. Resmungam alguns nos clubes militares. Figueiredo sabe que boa parte dessas reclamações tem endereço certo. Ele próprio, e sente o peso de, a cada passo adiante, aumentar o número de inimigos atrás de si. O mais perverso é que o relógio não para. Enquanto partidos se organizam, enquanto Lula está preso, enquanto exilados começam a voltar ao Brasil, o presidente segue consultando médicos, ajustando remédios, controlando a pressão arterial. Entre uma reunião do Conselho de Segurança Nacional e uma conversa reservada com líderes do PDS, ele passa por exames, submete-se a cateterismos, ouve recomendações de vida mais calma, que soam quase cômicas diante do caos político. Sabe que seu mandato tem prazo constitucional definido, 5 anos. Mas a sensação é de que seu corpo trabalha com um calendário ainda mais apertado. No início dos anos 80, o clima do país é de transição permanente. Não é mais a noite fechada dos anos de AI-5, mas também não é ainda a manhã clara da democracia plena. É um amanhecer estranho, em que sombras longas ainda se arrastam pelo chão. De um lado, jornais começam a ousar mais, publicando denúncias, abrindo espaço para vozes críticas. De outro, bombas misteriosas explodem em bancas de revistas, sedes de entidades civis, na tentativa de intimidar e recuar a abertura. Cada explosão carrega a assinatura invisível da linha dura. Cada concessão do governo, a esperança de que, apesar de tudo, o Brasil vai sair do túnel sem um banho de sangue. É nesse cenário que os adversários de Figueiredo, dentro e fora da farda, preparam seus próximos movimentos. Nos sindicatos, planejam novas greves, desta vez amparadas por partidos recém-criados. No Congresso, lideranças como Ulisses Guimarães e Tancredo Neves costuram alianças e articulam a ideia, ainda tímida, de uma campanha por eleições diretas para presidente. Nos quartéis, grupos radicais começam a discutir, em voz cada vez mais alta, que talvez seja hora de dar um susto na sociedade para conter o avanço da subversão. No centro desse tabuleiro, o general que preferia o cheiro de cavalo ao cheiro de povo tenta, à sua maneira brusca e contraditória, manter o controle. Ele sabe que já foi longe demais para voltar completamente atrás. Sabe também que não foi longe o bastante para garantir que seu projeto de transição resistirá ao próximo abalo. O que ele ainda não sabe, mas pressente, é que em poucos anos, algumas bombas reais vão explodir bem perto do coração simbólico do regime, colocando à prova, de forma brutal, a sua capacidade de levar a abertura até o fim. E, com o tempo cada vez mais curto, tanto para o seu coração quanto para a ditadura, qualquer erro poderá ser o último. A bomba explode dentro do carro antes mesmo de ser armada. O teto de metal se dobra como papel. O para-brisa voa em estilhaços e o estacionamento escuro do Rio Centro é iluminado por um clarão, alaranjado que parece, por um segundo, rasgar a própria noite. Lá dentro, carbonizado, está o sargento Guilherme do Rosário. Ao lado dele, ferido, um capitão do exército tenta entender como a operação secreta que deveria aterrorizar o país virou um tiro no próprio peito do regime. Enquanto isso, a poucos metros dali, no palco, centenas de artistas cantam para celebrar o Dia do Trabalhador, sem saber que, no subsolo, a ditadura quase acabou de se autodestruir. Quando a notícia chega ao Planalto, João Figueiredo sente uma fúria gelada subir pela espinha. Não é só o horror da bomba, é o recado claro. Dentro do próprio regime, há gente disposta a explodir civis inocentes para sabotar a abertura que ele prometeu conduzir. Os homens da linha dura queriam um banho de sangue no estacionamento. Uma tragédia que pudesse ser usada como prova de que o país estava ingovernável e precisava voltar para a noite do porrete. Em vez disso, o que o Brasil vê, em reportagens cuidadosamente podadas pela censura, é um atentado atrapalhado, com pedaços de metal, retorcido e um militar morto no banco de trás. Rio Centro não é só um escândalo, é um divisor de águas. Pela primeira vez, a sensação pública é de que a violência política saiu do controle até para quem controla o Estado. Jornalistas cochicham nos corredores sobre setores das Forças Armadas que agem à revelia do presidente. Nos quartéis, generais se entreolham, desconfiados, perguntando em voz baixa quem sabia do plano, quem mandou, quem fechou os olhos. No centro de tudo, Figueiredo precisa responder à pergunta que mais o atormenta: até onde ele realmente manda
e até onde é apenas o rosto visível de um monstro de muitas cabeças? Ele tenta reagir com a frieza aprendida em décadas de serviço de inteligência, manda abrir inquéritos, afasta discretamente alguns oficiais, reorganiza setores da segurança. Mas, ao mesmo tempo, segura a rédea da investigação, não admite, em público, que aquilo foi um plano interno. Fala em fatos a esclarecer, em investigação em curso. Para a sociedade, essa ambiguidade soa como cumplicidade. Para a linha dura, é um aviso. O general-presidente não hesitará em sacrificar alguns dos seus se necessário, mas também não permitirá que a honra institucional seja arrastada para um julgamento público. Nessa encruzilhada moral, um novo tipo de rival começa a se desenhar. Não é mais apenas o inimigo comunista, abstrato, distante, mas o inimigo dentro de casa, o oficial de farda que sonha em ver a abertura fracassar. Figueiredo se vê cercado por competidores invisíveis, generais que disputam com ele a direção da história. A partir de Rio Centro, cada gesto seu passa a ser medido por esses dois tribunais paralelos. A rua, que quer mais democracia, e o quartel, que quer menos. Como se não bastasse, o relógio corre. Em 1982, aproximam-se as primeiras eleições diretas para governadores desde o endurecimento do regime. Ainda nos anos 60, para a oposição, será um teste de força decisivo, para Figueiredo, um plebiscito sobre sua abertura. Ele sabe que, se os candidatos ligados ao governo forem derrotados nas grandes capitais, a mensagem será brutal. O país quer virar a página, com ou sem a bênção das botas. Nos bastidores, o governo tenta garantir o controle. Regras eleitorais são desenhadas com precisão cirúrgica. Distritos são remanejados. A máquina administrativa é colocada a serviço do PDS, o partido herdeiro da Arena. Mesmo assim, algo mudou. Exilados retornaram. Partidos se multiplicaram. A imprensa aprendeu a falar nas entrelinhas. Em palanques pelo país, nomes como Franco Montoro, Tancredo Neves, Leonel Brizola e Ulisses Guimarães inflamam multidões com um vocabulário antes proibido. Liberdades civis, constituinte, fim da ditadura. O caso mais explosivo acontece no Rio de Janeiro. Lá, o velho inimigo do regime, Leonel Brizola, lidera as pesquisas para o governo do Estado. Nos porões da burocracia eleitoral, surge então a invenção diabólica de um sistema de apuração, que na prática poderia inverter votos em áreas pobres, reduzindo o desempenho da oposição. O esquema, associado ao nome da empresa Proconsult, começa a operar silenciosamente, como um vírus. Mas Brizola percebe o desvio, denuncia em rede nacional, convoca sua própria contagem paralela. A palavra roubo ecoa em rádios, palanques, esquinas. Figueiredo observa o caos de Brasília. Ele nunca teve simpatia por Brizola, mas sabe que, se o governo for acusado de fraudar a eleição de forma descarada, a abertura perde qualquer credibilidade. No fim, o Tribunal Superior Eleitoral é forçado a intervir. O esquema é desarmado às pressas, e o resultado é reconhecido. Brizola vence. Em São Paulo, Franco Montoro; em Minas, Tancredo. Em poucos dias, alguns dos principais estados do país passam ao comando da oposição. A derrota dói como um coice. Dentro do PDS, deputados e governadores começam a cochichar que o presidente entregou demais. Nos clubes militares, a frase se repete: Figueiredo perdeu o controle. Do outro lado, nas ruas, a sensação é de virada. Pela primeira vez em quase 2 décadas, civis críticos ao regime controlam orçamentos, polícias estaduais, emissoras locais. A abertura, antes um projeto desenhado por generais em salas fechadas, ganha rostos concretos, sotaques regionais, palanques ensolarados. Enquanto a política se move, a economia desaba. A conta do milagre dos anos anteriores chega atrasada, com juros altos, dívida externa sufocante e 2 crises do petróleo empurrando o país para o abismo. O Brasil, que se acostumou a crescer em ritmo chinês sob Médici, agora patina em recessão e inflação galopante. Nas filas dos ônibus, conversa-se sobre o preço do feijão. Nos mercados, donas de casa fazem ginástica mental com caderninhos, riscando produtos, trocando marcas, deixando a carne para quando der. No gabinete da Fazenda, técnicos falam em arroxo, ajuste, negociação com o FMI. No Planalto, Figueiredo ouve com impaciência aquela sopa de letras e números. Ele nunca foi homem de planilha. É de cavalo, de campo aberto, de comando direto. Mas agora o inimigo não é um grupo armado na selva. É uma equação que não fecha.
E para piorar, a política e a economia se misturam numa espiral perigosa. Quanto mais o governo aperta salários para conter a inflação, mais cresce a revolta nos sindicatos, mais lotadas ficam as assembleias, mais forte se torna a voz de seu velho antagonista do ABC, Lula. O confronto com Lula ganha, então, uma nova camada. Não é mais apenas a disputa entre o general-presidente e o líder sindical. É o choque entre dois projetos de país. De um lado, o Estado autoritário em crise, tentando chegar à democracia sem soltar completamente as rédeas e sem perder o controle da economia. Do outro, um movimento operário organizado, que quer reajuste salarial, liberdade sindical, participação real nas decisões. Nos estádios cheios onde ocorrem as grandes assembleias, os discursos inflamados falam de inflação, mas também de eleições livres, de Constituição nova, de fim da tutela militar. Em 1983, as greves se espalham por categorias, estados, setores. A paciência do governo se esgota, mas a capacidade de repressão bruta já não é mais a mesma. Há câmeras, há rádios, há jornalistas estrangeiros. Cada cacetada em praça pública vira foto, manchete, denúncia em entidades internacionais. Figueiredo se vê forçado a calibrar o porrete. Às vezes cede, às vezes ameaça, às vezes simplesmente se cala, assistindo ao crescimento de um Brasil que escapa ao controle dos generais. É nesse caldo de insatisfação que nasce o movimento que será, ao mesmo tempo, o auge e o desafio final de seu governo. A campanha das diretas já começa tímida, quase como um sussurro em discursos isolados no Congresso, com a apresentação da emenda Dante de Oliveira. Uma proposta de mudança na Constituição para restaurar as eleições diretas para presidente ainda em seu mandato, mas rapidamente ganha as ruas, os teatros, os estádios. Em pouco tempo, vira grito uníssono. Em janeiro de 1984, a Praça da Sé, em São Paulo, se transforma num mar amarelo. Trabalhadores, estudantes, donas de casa, artistas, padres, políticos de todas as matizes. No mesmo palanque estão Ulisses Guimarães de terno amarrotado, Lula de barba espessa, Montoro de faixa de governador, Brizola de olhar faiscante. Os oradores se revezam e a cada discurso uma palavra volta como um mantra. Diretas. A imagem, transmitida pelas TVs que já não obedecem tão cegamente à censura, cai na sala de estar do Palácio do Planalto como um soco lento. Figueiredo assiste a essas cenas com o rosto duro. Para muitos brasileiros, ele é o vilão que impede as diretas. Para a cúpula militar, curiosamente, é aquele que foi longe demais, permitindo que o povo voltasse a agir como protagonista. Seu rival não é mais uma pessoa apenas. É a própria multidão. Uma personagem coletiva, barulhenta, imprevisível, que o incomoda e o ameaça. Ele volta a repetir, em conversas reservadas, sua aversão ao cheiro de povo, agora potencializada por aquela maré humana que parece prestes a invadir tudo. Mas há também um outro competidor surgindo, mais silencioso e calculista. Paulo Maluf. O ex-governador de São Paulo, produto típico do próprio regime, enxerga no desgaste de Figueiredo uma oportunidade única. Enquanto o general tenta domar o tempo da história, Maluf prepara nos bastidores a tomada de um dos poucos poderes que restam realmente nas mãos da ditadura. A escolha do próximo presidente no colégio eleitoral é uma corrida em duas pistas. Na rua, as diretas. Já tentam enterrar o sistema. Dentro do PDS, Maluf quer herdar, intacta, a máquina, montada por 20 anos de autoritarismo. Em abril de 1984, a emenda Dante de Oliveira chega ao plenário. As galerias lotam, milhares aguardam do lado de fora. Focos de resistência em várias cidades acompanham pelo rádio. Figueiredo decide não ir ao Congresso. Acompanha tudo de seu gabinete, entre papéis e exames médicos. Sua saúde já não é a mesma. Ele acumula internações, cirurgias cardíacas, cateterismos. O coração, castigado por anos de tensão e cigarro, é um lembrete permanente de que o tempo, além de político, é biológico. Os médicos insistem em repouso. A história exige decisões. Quando o painel eletrônico acende, a notícia se espalha como um raio. A emenda não alcançou o número necessário de votos. Faltaram poucos, muito poucos. O grito de frustração nas ruas é quase físico. Em várias cidades, pessoas choram em frente às televisões. O sonho de votar diretamente para presidente é adiado outra vez. No Planalto, Figueiredo mantém o semblante inalterado, mas sabe o que aquilo significa. Venceu, formalmente,
mas perdeu, de maneira irreversível, a batalha pela legitimidade. A metade do país que queria diretas não o perdoará, e boa parte dos que votaram contra o fizeram não por fidelidade a ele, mas por cálculo de sobrevivência. A partir desse momento, o foco se desloca para a sucessão indireta. A pergunta deixa de ser: haverá eleições diretas? E passa a ser: quem será o próximo presidente escolhido pelo colégio eleitoral? Figueiredo, mesmo combalido, recusa-se a ser um figurante nesse último ato. Quer pelo menos decidir quem o sucederá. Vê nessa escolha a chance de salvar parte do seu projeto. Entregar o poder a alguém que continue a transição sem humilhar completamente as Forças Armadas. Seu favorito é um civil do próprio regime, o ministro Mário Andreazza. Velho aliado, engenheiro de obras faraônicas, homem de confiança. Para Figueiredo, Andreazza representa a continuidade controlada. Alguém suficientemente ligado aos militares para não quebrar o pacto, de impunidade, e suficientemente pragmático para negociar com a oposição uma transição sem rupturas bruscas. Mas há um problema. Paulo Maluf tem outros planos. Maluf movimenta-se com a voracidade de quem sente o cheiro do poder. Percorre o país em jatinhos particulares, distribui promessas, cargos, verbas futuras. Aproxima-se de delegados do PDS como um comerciante habilidoso, aproximando-se de clientes indecisos. Seu lema informal: rouba, mas faz, sussurrado com ironia em rodas políticas, revela a mistura de cinismo e eficiência com que ele se apresenta como herdeiro natural do regime. Afinal, argumenta, se é para manter o sistema político construído pelos militares, por que não entregar a chave a quem domina como ninguém a arte de usar a máquina? A convenção do PDS, em 1984, transforma-se num duelo direto entre o projeto de Figueiredo e a ambição de Maluf. O presidente, debilitado fisicamente, aposta o que lhe resta de autoridade. Usa a caneta para favorecer Andreazza, acena com ministérios, movimenta generais influentes. Do outro lado, Maluf responde com malas de dinheiro, promessas regionais e um carisma torto que seduz parte da base. É a guerra final dentro do partido que sustentou a ditadura por tanto tempo. Os dias que antecedem a votação são de tensão máxima. A cada notícia de delegado que muda de lado, o coração de Figueiredo aperta. Literalmente. Médicos aumentam medicações, assessores reduzem agendas, mas ninguém é capaz de afastá-lo completamente da disputa. Ele sente que está lutando não só contra Maluf, mas contra a possibilidade de ver todo o esforço de abertura ser capturado por uma figura que, no fundo, representa o passado mais bruto e fisiológico do regime. Quando os votos são contados, a derrota cai como um balde de água gelada. Paulo Maluf vence a convenção. Andreazza, o candidato de Figueiredo, sai humilhado. O presidente, em declarações secas, fala em vergonha, em resultado fabricado. Em privado, desabafa com palavrões, acusações, ameaças veladas. Pela primeira vez desde que subiu ao Planalto, ele descobre o que é ser minoria dentro da própria máquina que ajudou a construir. Esse é o grande twist da sua trajetória no poder. O rival que ameaça seu projeto de transição não é um guerrilheiro no campo, nem um sindicalista no ABC, nem um líder de oposição no Congresso. É um político nascido e criado à sombra da ditadura, que agora tenta sequestrar o legado e usar o próprio colégio eleitoral. Aquela invenção de exceção, para se legitimar como presidente. A ditadura entra em luta contra si mesma, e Figueiredo percebe que, se Maluf vencer também no colégio eleitoral, a abertura que ele conduziu corre o risco de virar farsa. A reação é imediata e devastadora. Ofendidos com a vitória de Maluf, grupos importantes dentro do PDS rompem com o partido. Velhos aliados do regime, como José Sarney e Aureliano Chaves, vice-presidente de Figueiredo, se afastam e começam a conversar com a oposição. Nasce a Frente Liberal, que em pouco tempo se alia ao PMDB para construir uma candidatura alternativa no colégio eleitoral. Tancredo Neves, o mineiro discreto, articulador habilidoso, que já governa Minas com discurso de conciliação. De repente, o tabuleiro muda completamente. Maluf, que achava ter garantido a cadeira mais alta da República ao vencer a convenção do PDS, descobre que sua vitória foi, na verdade, o estopim de uma rebelião interna. A máquina começa a escorrer pelos dedos. Governadores, deputados, senadores avaliam que apostar em Tancredo pode ser menos arriscado do que seguir um candidato profundamente rejeitado pela opinião pública.
E, silenciosamente, muitos observam também a postura de Figueiredo. O general-presidente, ressentido com Maluf, decide manter distância. Diz que é presidente da República, não cabo eleitoral de ninguém. Nas entrelinhas, envia um recado claro. Não colocará todo o peso da estrutura oficial a serviço do candidato que derrotou seu protegido. E, aos seus olhos, traiu o espírito da abertura. É um ajuste de contas pessoal e político. Ao negar a Maluf o apoio entusiasmado que o rival esperava, Figueiredo desequilibra a balança em favor de Tancredo. Enquanto isso, seu corpo cobra a conta. Internações se tornam rotina. Jornadas de trabalho são interrompidas por crises de dor no peito, falta de ar, tonturas. Várias vezes, o vice Aureliano Chaves assume a presidência interinamente. Nos jornais, colunistas especulam se o general chegará, em condições razoáveis, ao fim do mandato. Em casa, amigos e familiares tentam convencê-lo a reduzir o ritmo. Ele responde com frases secas, quase rudes. Talvez porque saiba que aquele não é um tempo em que se pode simplesmente descansar. Em 15 de janeiro de 1985, o colégio eleitoral se reúne. Mais uma vez, enquanto o povo fica do lado de fora, um punhado de parlamentares decide quem comandará o país. Mas agora, a cena é outra. O regime está esvaziado. Os militares perderam a capacidade de impor um nome sem contestação, e a sociedade observa cada voto com um misto de esperança e desconfiança. De um lado, Paulo Maluf, o competidor que tentou herdar o sistema por dentro. Do outro, Tancredo Neves, o candidato da aliança entre velha oposição e dissidentes do regime, símbolo possível de uma transição negociada. Figueiredo acompanha a votação à distância, isolado no palácio que em breve deixará. Não sobe ao Congresso, não participa de articulações de última hora no plenário, não segura a mão de Maluf diante das câmeras. Mantém-se como uma presença espectral, sombra de um poder que está terminando. Quando o resultado é proclamado, vitória de Tancredo, o país irrompe em comemorações. Nas ruas, fogos, abraços, choro. Nas casernas, silêncio tenso. No coração do general, uma mistura áspera de alívio e amargura. Ele sabe que, de certa forma, foi derrotado em tudo aquilo que um militar costuma valorizar. Não escolheu seu sucessor, não saiu ovacionado, não será lembrado como herói. Mas sabe também que, graças às concessões que fez e às brigas que comprou, inclusive contra rivais internos como Maluf, o Brasil chegou à beira de um momento que parecia impensável quando ele ainda era chefe do SNI. A volta de um civil ao comando do país, com apoio majoritário da sociedade. O tempo, porém, continua implacável. Entre a eleição de Tancredo e a data marcada para a posse, em março de 1985, algo ainda aconteceria, empurrando Figueiredo para fora, do palco de forma abrupta, e dando à transição um tom ainda mais dramático. O general que atravessou a vida sobre cavalos e tanques teria de deixar Brasília sem faixa, sem cerimônia, sem aplausos. E do lado, de fora, o povo que ele tanto temia já não era mais apenas cheiro. Era a respiração forte de um país inteiro prestes a acordar de vez. Na noite em que o Brasil se veste para a festa, o presidente eleito é levado às pressas para a mesa de cirurgia. De um lado, Brasília engomada, ternos passados, faixas engomadas, tapetes vermelhos alinhados. Do outro, num corredor de hospital, médicos correm empurrando uma maca, onde Tancredo Neves tenta, com dificuldade, encher os pulmões de ar. Enquanto o país imagina fogos, posse, abraço na rampa, a cena real é uma cortina de plástico, cheiro de éter e o bip irregular de um monitor cardíaco. No Planalto, a notícia chega como um trovão abafado. João Figueiredo escuta, em silêncio, que Tancredo não tem condições de tomar posse. A transição que ele passou anos preparando desaba, em minutos, em cima de uma complicação cirúrgica. O roteiro cuidadosamente desenhado, general entregando a faixa a um civil eleito, flashes, discursos sobre pacto nacional, vira um emaranhado de dúvidas jurídicas e medo político. Quem assume? Quando? Como explicar ao país que o homem escolhido para guiá-lo de volta à democracia está entre a vida e a morte? Os telefonemas se multiplicam, os bastidores entram em ebulição. A Constituição oferece poucas respostas claras para um caso assim. Parte da cúpula civil e militar começa a costurar uma saída. Dar posse ao vice, José Sarney, enquanto Tancredo permanece hospitalizado. Para muitos, é o único jeito de evitar um vácuo de poder perigoso demais para um país recém-saído de uma ditadura. Para Figueiredo, porém, a proposta tem gosto de traição.
Ele não engole a ideia de colocar a faixa no peito de quem, até outro dia, presidia o partido de sustentação do regime e depois saltou para o barco adversário. Sarney, para ele, é o símbolo máximo daquela dissidência que se alimentou da abertura. Virou-se contra o governo e agora se apresenta, como protagonista da nova república, naquela disputa silenciosa por quem ficará com o crédito da redemocratização. Figueiredo sente com clareza que está perdendo terreno e que o tempo para reagir é curto, limitado por um coração cansado e por uma popularidade em frangalhos. A tensão aperta quando lhe comunicam que a posse de Sarney será no Congresso, com ou sem sua presença. O protocolo pede que o presidente passe a faixa ao sucessor. A política avisa que a coreografia será, dessa vez, outra. Figueiredo escolhe o gesto que marcará para sempre sua saída de cena. Recusa-se a participar. Diz que não dará posse a vice nenhum. Na manhã de 15 de março de 1985, deixa o Planalto discretamente, antes da cerimônia, por uma porta lateral, entrando num carro comum. A rampa, palco de tantos desfiles militares, fica vazia. A imagem é brutal. Enquanto Sarney sobe as escadas do Congresso para jurar defender uma Constituição que ainda nem foi escrita, o Citizen, último presidente militar, desaparece pelas estradas, rumo ao Rio de Janeiro, rumando para o anonimato relativo de um ex-chefe de Estado sem festa de despedida. Do lado de fora, parte da população comemora a vitória da oposição civil. Do lado de dentro, oficiais rangem os dentes. O general que comandou a abertura sai sem aplauso, sem faixa, sem discurso. E pior, com a sensação de que o seu grande rival, Sarney, está prestes a se apropriar do legado que ele considera seu. Longe dos holofotes de Brasília, João Figueiredo tenta reencontrar um velho refúgio: os cavalos. Na região serrana do Rio, entre o cheiro de capim molhado e o vapor quente que sai das narinas dos animais ao amanhecer, ele retoma um ritual antigo: sela, redéa, passo firme no campo ainda úmido. Durante alguns instantes, o general que comandou o SNI, que assinou atos, que leu relatórios sobre sequestros e atentados, reduz-se a um homem sobre um cavalo, sentindo o mundo tremer sob os cascos. Mas até ali, a política o persegue. Em casa, a televisão não para de mostrar a nova república sendo construída. Agora com Sarney no centro da tela. Anúncio de plano cruzado, congelamento de preços, filas em supermercados, moedas novas, inflação velha disfarçada. A cada pronunciamento do novo presidente falando em herança maldita do regime anterior, Figueiredo vê seu nome, ainda que não seja dito, pairar no ar como um fantasma indesejado. Nos jornais, analistas e ex-presos políticos discutem a extensão dos crimes da ditadura. Questionam a impunidade garantida pela lei, da anistia, exigem comissões, listas, abertura de arquivos. Para eles, Figueiredo não é o general da abertura. É o último guardião da noite. A saúde que já vinha mal piora. Ele passa por novas internações, cateterismos, mudanças drásticas de medicação. Médicos o alertam: qualquer abalo emocional mais forte pode ser fatal. É como se um cronômetro tivesse sido instalado dentro do peito do ex-presidente, marcando um tempo que não é mais medido em mandatos, mas em batimentos cardíacos. Cada manchete hostil, cada acusação genérica à ditadura que cai sobre sua cabeça funciona como um pequeno terremoto interno. Ao mesmo tempo, a vida política do país acelera como se tivesse pressa de enterrá-lo no passado. Em 1988, a nova Constituição é promulgada em sessão solene. Ulisses Guimarães, de terno claro, ergue o livrão verde-oliva e o batiza de Constituição Cidadã. Naquele momento, o Congresso inteiro se levanta, aplaude, chora. A cena que percorre o mundo é a do Brasil, reconciliando-se com a democracia. Figueiredo assiste pela televisão, calado. Sabe, mais do que ninguém, quantas negociações subterrâneas foram necessárias para que os militares aceitassem chegar até ali sem recorrer a um último golpe. Mas no novo roteiro nacional, o seu nome é cuidadosamente apagado do elenco principal. O rival agora não é um político específico, mas um enredo. A narrativa oficial da redemocratização, que adota Sarney, Tancredo e Ulisses como heróis e relega Figueiredo ao papel de vilão final, aquele que precisa ser derrotado para que o filme acabe bem. Ele se irrita, resmunga, recusa convites para solenidades, não aparece em comemorações. Em entrevistas raras, solta frases ásperas, reclama de revanchismo, repete que fez o que pôde para entregar o país aos civis sem derramamento de sangue.
Quanto mais o tempo passa, mais essa disputa por memória o corrói, e menos tempo ele tem para vencê-la. No início dos anos 90, o Brasil inaugura uma nova era, a dos presidentes eleitos diretamente. Fernando Collor surge na televisão como caçador de marajás. Jovem, atlético, prometendo passar o país a limpo. Para derrotar Lula em 1989, Collor precisa acender de novo o medo de parte da classe média diante da esquerda. Ao fazer isso, reaviva também como sombra o fantasma do regime militar. Figueiredo observa de longe esse duelo, consciente de que, para uma parcela do eleitorado, ele ainda é associado à ordem que Collor insinua querer resgatar, e, ao mesmo tempo, odiado pela juventude que saiu às ruas pelas diretas. Não demora, e o Brasil vê, atônito, o impeachment de Collor em 1992. Caras pintadas, passeatas, CPI transmitida ao vivo. O escândalo do esquema PC Farias expõe uma corrupção pegajosa, em cores, em horário nobre. Em casa, assistindo à queda ruidosa do primeiro presidente eleito depois da ditadura, Figueiredo experimenta um sentimento estranho. Uma mistura de amargura e vingança silenciosa. Vê civis que o acusaram de ditador corrupto, agora enredados em denúncias tão ou mais cabeludas. O país que idealizara a democracia como solução mágica enfrenta de uma vez só a frustração e o aprendizado brutal de que o voto, por si só, não garante honestidade nem competência. Mas ele não tem muito tempo para saborear esse gosto agridoce. Em 1993, após ignorar repetidas intimações, Figueiredo é alvo de uma medida humilhante. Acaba sendo levado à força para prestar depoimento. A Justiça, em um processo que investiga irregularidades em negócios da época de seu governo, a imagem do ex-presidente, abatido, caminhando cercado por policiais e repórteres, entra nas casas de milhões de brasileiros. Para uns, é justiça tardia. Para outros, desrespeito a um homem que chefiou a nação. Para ele, é uma punhalada no orgulho. O rival agora tem rosto e togas. Promotores, juízes, parlamentares que constroem sua própria carreira denunciando os abusos da ditadura. Figueiredo sente que está sendo julgado não por atos específicos, mas pela soma de 2 décadas de regime militar. Carrega nos ombros culpas difusas, dores que começaram muito antes de seu mandato. Ao sair de uma dessas sessões, responde com palavrões, xinga quem o aborda com perguntas sobre tortura e desaparecidos. A cada acesso de raiva, o coração reclama. A pressão sobe como se o passado comprimido tentasse explodir de dentro para fora. Os médicos voltam a falar em limite de tempo. Avisam a familiares que novas cirurgias são arriscadas, que o corpo, castigado por cigarros, tensão e sedentarismo forçado, já não suporta grandes choques. O ex-presidente passa a calcular pequenos gestos como se fossem movimentos em um tabuleiro apertado. Uma entrevista a mais pode desencadear uma crise, uma resposta atravessada, um infarto. Enquanto o Brasil discute plebiscito sobre parlamentarismo, plano real, reeleição, ele discute com o próprio corpo quantos amanheceres ainda terá para montar um cavalo. Nos anos finais, João Figueiredo torna-se, aos olhos da maioria, uma figura quase folclórica. Jovens que não viveram a ditadura o conhecem apenas por frases caricatas, como a famosa aversão ao cheiro de povo e o amor declarado por cavalos. Livros didáticos o apresentam em meia página, geralmente como o último presidente da ditadura, com 1 ou 2 fotos de terno amassado e expressão dura. Nas universidades, sua abertura lenta, gradual e segura é debatida em seminários, gráficos, teses acadêmicas. Poucos se lembram do homem que, por anos, dormiu com o telefone ao lado, temendo que qualquer ruído no quartel pudesse significar o retorno dos tanques. Há, porém, um pequeno grupo, historiadores, alguns antigos aliados, até ex-adversários, que tenta timidamente complexificar esse retrato. Reconhecem seus erros, sua cumplicidade com um sistema violento, mas também destacam que poderia ter havido um fim muito mais sangrento. Não tivesse ele, ao lado de Geisel, segurado a mão dos que queriam fechar o país de novo. Esse reconhecimento, contudo, chega em círculos restritos. Artigos especializados não se converte em reabilitação pública. Na disputa com o grande concorrente invisível, a memória coletiva, Figueiredo continua em desvantagem. Em dezembro de 1999, o corpo finalmente cobra o preço definitivo. Internado no Rio de Janeiro,
Com complicações cardíacas e respiratórias, ele entra e sai da UTI como um general que insiste em voltar ao fronte apesar das feridas. Máquinas apitam, enfermeiros sussurram códigos, médicos discutem doses de medicamentos enquanto, do lado de fora, o Brasil corre para o fim de milênio, preocupado em comprar presentes de Natal e em especular sobre o bug do ano 2000. Poucos se dão conta de que, em um leito anônimo, está morrendo o homem que fechou o ciclo iniciado em 1964. Na véspera de Natal, 24 de dezembro, João Baptista de Oliveira Figueiredo sofre uma parada cardíaca. O coração que atravessou golpes, atentados, greves gerais e batalhas internas em quartéis decide, enfim, parar. A notícia sai nos telejornais da noite, entre imagens de shoppings lotados e ceias decoradas. Não há comoção nacional. Há respeito protocolar. Notas oficiais, bandeiras a meio mastro em alguns prédios públicos, discursos frios ressaltando a importância histórica do ex-presidente. Em frente ao hospital e depois no cemitério, pequenos grupos de manifestantes de direitos humanos exibem faixas com nomes de desaparecidos políticos. Entre coroas de flores e gritos de protesto, o último general-presidente é sepultado sob um céu abafado de verão carioca. O rival derradeiro, o tempo, continua sua marcha sem olhar para trás. Em poucos anos, o país mergulha em novas histórias. Governos de Fernando Henrique, de Lula, escândalos, planos econômicos, boom de consumo, crises sucessivas. Na memória popular, a ditadura vai se reduzindo a um punhado de imagens. Tanques na rua, AI-5, tortura, diretas já. Figueiredo aparece ali apenas como um rosto duro no final. Uma espécie de porteiro mal-humorado abrindo, a contragosto, a porta da democracia. E, no entanto, se voltarmos àquele estacionamento escuro do Rio Centro, as reuniões tensas após o atentado, a convenção do PDS em que ele enfrenta Maluf e perde ao gesto de recusar-se a ungir Sarney, veremos um personagem menos simples do que o rótulo de último. Ditador deixa transparecer. Um homem ao mesmo tempo produto e prisioneiro de seu tempo que passou a vida acreditando servir a pátria fardado e terminou os dias, acuado por uma sociedade que, justamente ao conquistar a liberdade, precisava escolher a quem culpar pelos anos de chumbo. Talvez essa seja a ironia mais aguda de sua trajetória. João Figueiredo passou anos lutando contra adversários visíveis. Comunistas, sindicalistas, políticos oposicionistas, rivais internos como Maluf, para descobrir no fim que o competidor mais implacável era algo que não podia prender, censurar ou cooptar. A forma como o Brasil, livre, decidiria lembrá-lo. Nessa corrida, sem relógio oficial, sem faixas e sem discursos, o general que dizia preferir o cheiro de cavalo ao de povo, acabou. Eternamente atrelado justamente àquilo que mais o incomodava. A respiração ruidosa, contraditória, indomável de um povo que, depois dele, não aceitaria nunca mais ser calado.